Olá, estudantes da segunda série, eu sou a professora Ilana aqui do Centro de Mídias, sou a professora de vocês de Educação Financeira em Conexão, do nosso aprofundamento Matemática Conectada. Nós estamos aí na aula de desenvolvimento, vou passar para vocês primeiro o resumo. Eu sou a professora Ilana, o nosso aprofundamento é a Matemática Conectada, a unidade curricular é a Educação Financeira Sustentável e o componente é a Educação Financeira em Conexão. Nós estamos na atividade 4, esse componente tem 5 atividades, nós estamos caminhando aí para o final da atividade 4, indo para a atividade 5. E como eu estou dando boas-vindas para vocês, eu também quero dar boas-vindas a Moésio. Obrigada, Moésio, por você estar aí interpretando a minha aula. Então, continuando aí com o nosso desenvolvimento. Atividade 4, desenvolvimento 3. O objetivo é pesquisar sobre... Opa, pegar a canetinha. Pesquisar sobre investimentos. Falamos ontem bastante aí de renda fixa. Renda fixa. Nós falamos de Tesouro Direto, de CDB, LC, LCI, LCA, o CRI, o CRA. Falamos do debêntures. Chamei aí um vídeo que a gente conversou, ele falou bastante aí sobre renda fixa. E hoje aí nós vamos tentar falar de renda variável, para vocês verem aí a diferença. Então, 5 investimentos em renda variável. É o COI, as ações, o câmbio, robôs e a criptomoeda. Hoje em dia está muito na modinha aí falar em criptomoeda, Bitcoin. Nós vamos falar deles também. As ações. As ações são as mais conhecidas entre o investimento de renda variável. A ação é um título que pode ser negociado e que representa uma pequena parcela da sociedade de capital aberto, também chamada de sociedade anônima. Essa negociação é feita na famosa Bolsa de Valores ou no mercado de balcão. Ações. Segundo é o câmbio. Ao investir em câmbio, você compra uma moeda estrangeira, dólar, libra esterlina, euro e ien, esperando a valorização dela no futuro. Por exemplo, você compra 100 dólares em um dia e se o dólar aí variou, você acaba ganhando. Então, o 2 aí é o câmbio. Muita gente investe aí em câmbio. 3, robôs de investimento. Não sei se todos já ouviram falar, dá uma lidinha aí. Os robôs de investimento estão na moda entre os investidores. Está super famoso agora nessa época que a aula está passando, 2022. Eles são uma empresa de tecnologia que fazem o serviço de uma gestora. De acordo com o seu perfil e seu objetivo, ele encontra os melhores investimentos para seu bolso. Com isso, é feito de forma automatizada, por isso são chamados de robô. Bem bacana, se vocês puderem aí pesquisar, robô é bem bacana. A criptomoeda também aí, ela tá bem alta aí hoje em dia, em 2022. De forma geral, as criptomoedas são moedas virtuais que são geradas por um sistema computacional de forma descentralizada e criptografada. Por isso vem do criptomoeda. Criptografada, o que traz a segurança da emissão. O investimento em moeda virtual acontece da mesma forma que as moedas físicas. Os investidores compram bitcoins, uma palavra em inglês aí, ó, por exemplo, com o objetivo de vendê-lo por um preço maior do que a compra, ou seja, ficam esperando a valorização desse bitcoins aqui. Pesquisem, tá bem alta isso. E o COI, de todos da lista, o COI é o produto mais recente, provavelmente o menos conhecido. Ele é a sigla Certificado de Operações Estruturadas. Resumidamente, esse tipo de investimento é um envelope. É uma casca, dentro da qual são encontradas outros ativos. Ao investir em COI no banco X, você não está colocando o seu dinheiro diretamente no papel do COI. E sim nos produtos dentro daquele COI. Por exemplo, um COI pode ser composto por uma parte de renda fixa pós-fixada, um percentual da Selic e outra parte aí de renda variáveis, como ações da bolsa. Tá aí, esses 5. Agora eu vou passar um vídeo sobre FIIs. Passar um vídeo sobre isso, que também é uma renda variável. Vou pedir para o nosso diretor colocar, por gentileza.
Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é Felipe Souza, agora no canal da Economirna. Esse é o nosso primeiro vídeo juntos. Eu sou o analista do canal, analista de fundos imobiliários, e vou trazer todo o conteúdo de FIIs para vocês aqui. Acompanhe o canal que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre isso, a Mirna também tem recebido, e a gente vai falar sobre a taxa de juros e os fundos imobiliários. Então já deixa o seu like no canal e se você não é inscrito, se inscreva para receber as próximas notificações dos vídeos. Primeiro, a gente tem que falar o que é taxa Selic. Bom, taxa Selic ela é a taxa básica de juros do Brasil. Essa taxa, quando ela sofre algum tipo de alteração, seja para cima ou para baixo, qualquer oscilação do preço da taxa reflete na taxa de todos os demais financiamentos que você pode vir a ter ou investimentos também. Imagina um efeito dominó. O seu investimento imobiliário vai ficar mais caro ou mais barato. Ele tende também a refletir no crédito de carro, crédito pessoal, todo o crédito de uma maneira geral. E de novo, como eu já havia comentado, também nos investimentos. Mas Felipe, como que isso acontece? Como que é essa mudança da taxa básica de juros? A mudança da taxa de juros acontece a cada 45 dias na reunião do Copom, pelos diretores do Banco Central. E eles ficam 2 dias conversando para descobrir qual vai ser a nova taxa de juros. A decisão que eles tomam pode ser contracionista ou expansionista. Como assim? As medidas contracionistas geralmente são tomadas para conter a inflação. Então eles sobem a taxa de juros para desestimular o crédito e tentar reduzir o consumo para conter o avanço dos preços. É basicamente isso que eles fazem. E quando a economia está indo muito mal, eles têm uma política contrária. E vale lembrar, no começo da pandemia, em 2020, lá em março, a gente viu a taxa Selic cair a 2. Por quê? Para estimular o consumo e manter a economia mais aquecida. Um dos problemas é que foi injetado muito dinheiro naquele período e agora a gente viu esse aumento de dinheiro em circulação, esse aumento de moeda em circulação, refletir na inflação que a gente tem hoje, né? Obviamente tem alguns outros efeitos como guerra, início de lockdown na China, tudo isso também tem peso. Agora, a expansão da base monetária também refletiu no aumento da inflação que nós estamos vivenciando. Ok, Felipe, eu entendi, mas o que isso tem a ver com o fundo imobiliário? Bom, como você já viu, a Mirna, ela já gravou vários vídeos aqui sobre Selic, sobre taxa básica de juros, Copom. Você já tem essa base, eu sei. Agora, com os fundos imobiliários, eu fiz essa introdução para te trazer o seguinte ponto. Pensa aqui comigo. Se você tem um ativo livre de risco, que é uma dívida emitida pelo governo, que você compra essa dívida e financia o governo é tido como o órgão mais confiável para você emprestar dinheiro, porque ele é aquele que tem a maior capacidade de te pagar, maior do que qualquer empresa privada. Então o governo ele é o maior garantidor desse recurso que você vai ter para receber no futuro. Se o governo emite um ativo livre de risco e esse ativo ele passa a pagar mais porque a taxa básica de juros sobe, os ativos de risco, os ativos de renda variável, por exemplo, como fundos imobiliários, vão ter que te pagar mais para compensar esse investimento que você está fazendo. A gente chama de spread, pessoal, é uma diferença entre o que o governo está te pagando e o que o fundo imobiliário vai te pagar. Pessoal, eu trouxe aqui uma imagem para vocês, considerando o fechamento de sexta-feira do dia 29 de abril, mostrando quanto que o Tesouro Direto estava pagando. E a gente viu que o título de 2045 está pagando 5,62%, enquanto que o pré-fixado que vence em 2029 está pagando 12,09%. Normalmente, quando a gente vai escolher uma taxa para ser aquela taxa de ativo livre de risco, a gente pega a maior rentabilidade do governo. E no caso, o título que melhor paga no governo hoje é o IPCA mais 2055 com juros semestrais. E ele tem uma taxa de 5,75%. Então esse vai ser o nosso parâmetro que a gente vai tratar. Se a gente for pensar num fundo imobiliário, ele tem que me pagar a inflação mais os 5,75%, além de um prêmio para eu me expor à renda variável. Essa é uma maneira fácil da gente pensar em como a gente vai se expor aos fundos imobiliários. Então aqui a gente já conseguiu perceber que a gente tem uma relação inversa entre taxa Selic e
ativos de risco e aqui no caso os fundos imobiliários. Quando um sobe, o outro tende a cair. Quando a taxa básica de juros cai, os ativos de risco tendem a subir. Mas é sempre assim? Essa é a única variável? Por óbvio que não. A gente tem uma variável também muito importante nos fundos, em específicos de tijolo, que é o custo de reposição daquele empreendimento. Para você construir um prédio igual aquele que você tem cotas e que ele está alugado, está gerando receita, como que eu faço esse cálculo então do custo de reposição? A gente vai considerar o custo de construção, custo de terreno, a gente considera o CEPAC, a gente também vai considerar eventualmente as outorgas onerosas que pode vir a ter. E também tem o tempo de obra, que você também coloca isso na conta. E qual que é o valor de locação futuro que você projeta para que aquele empreendimento imobiliário faça sentido? Tudo isso é levado em conta. E quando a gente observou que os fundos imobiliários a 2.500 pontos aproximadamente, marcando ali um piso mínimo que ele fez no ano passado, ele parou de cair. Quando atingiu aquele patamar e começou só a subir. Por que, Felipe? A taxa de juros continuou subindo de novembro em diante. É porque o custo de reposição ficou muito alto em relação ao valor dos ativos negociados na bolsa. Ficou muito atrativo os fundos imobiliários. Então, ainda que tenha uma correlação negativa com a Selic, essa não é a única variável determinante para a precificação de um fundo imobiliário. Então, bom, a gente já viu taxa Selic, a gente também viu a parte de custo de reposição. Agora, vamos ver uma terceira variável super importante? A gente também tem que levar em conta a capacidade de geração de renda daquele imóvel. A gente observa que os fundos, mesmo nesse cenário muito adverso, talvez o pior momento da história dos fundos imobiliários, quando a gente pensa em risco, um risco macro externo muito grande, uma pandemia que ninguém nunca tinha passado por isso, a gente viu que os fundos continuaram gerando caixa normal através dos contratos de locação, dos imóveis ocupados e distribuindo dividendos para os seus cotistas. Obviamente que teve ali algum desconto para o locatário, teve ali algumas carências que foram implementadas, até dado o momento, a circunstância extraordinária que exigia medidas extraordinárias, mas ainda assim os fundos continuaram gerando renda e pagando aluguel para os investidores. Agora que a gente tem essa noção, eu quero te convidar para ver um gráfico comigo. Esse é o gráfico que eu tirei do relatório gerencial de Galg 11, um fundo de logística. Observa que o primeiro gráfico é do IFIX contra a taxa Selic. E o segundo gráfico são dos fundos de tijolo do IFIX contra a Selic. A gente vai observar que chega a determinado momento que os FIIs de tijolo param de cair porque não faz mais sentido eles serem negociados naquele nível de preço, mesmo com a Selic subindo. Por quê? Custo de obra está alto, ele sobe muito mais. Se você observar e até comparar, o INCC ele sobe mais que o IPCA. Então, a inflação oficial que a gente vê não reflete a inflação do custo de obra. O INCC, para quem não conhece, é o Índice Nacional da Construção Civil e é através dele que a gente estima qual vai ser ali o custo de construção. Bem, pessoal, a gente entendeu essas três variáveis, mas agora eu quero te chamar para um caso prático de um investimento que você pode vir a fazer. Vem comigo agora aqui, eu quero mostrar uma tabela muito interessante para você. Pensa aqui que você vai fazer um investimento num fundo imobiliário de tijolo e você vai investir no primeiro momento, que é o ano zero da tabela, R$10 mil. No primeiro ano você vai ganhar R$800 de rendimento, de dividendo, tá? 8%. No ano 2 você vai receber 850, você teve um pequeno acréscimo, por quê? O gestor ele conseguiu subir o preço de aluguel, ele fez novas locações, ele pode ter vendido algum ativo, feito uma nova alocação, distribuiu um resultado não recorrente que a gente chama, tá? Isso acontece no mercado imobiliário. E aí você recebeu um pouquinho mais, 850. No terceiro ano foi R$900, no quarto ano 950 e no quinto ano você vai fazer o seu desinvestimento. Você já entendeu que aquele ativo maturou, ele cumpriu o ciclo imobiliário dele e você vai fazer a venda daquele fundo. Você fez a venda por R$18 mil, sendo R$1.000 de dividendos e R$17 mil que você teve de lucro na venda das cotas. Qual que é a taxa interna de retorno desse investimento? Deu 18,52%. 18,52% de retorno é um retorno muito interessante. Felipe, mas será que isso é possível mesmo? A gente conseguir 18,52% ao ano nos próximos 5 anos aí nessa média? Olha, é bem provável sim, dado o nível do custo de reposição que a gente tem, dado o preço negociado em tela, a geração de receita dos imóveis, né, os dividendos que a gente vê do tijolo hoje está pagando nessa linha, eu acho que é muito provável. E até porque a gente já observa, temos 2 fundos de uma mesma gestora que estão
pagando, tem uma taxa interna de retorno muito próxima a essa. Tem um fundo de laje que já passa de 20% nos últimos 5 anos. É uma taxa interna de retorno muito grande. E a gente vê que, mesmo com toda essa diversidade, um fundo ou outro conseguiu entregar esse retorno. Num momento de crise, para os próximos 5 anos, muitos outros fundos conseguirão entregar uma rentabilidade parecida. Essa é a nossa expectativa aqui, por isso está trazendo um conteúdo tão denso de fundos imobiliários e com tanta informação para vocês. E aí, só voltando para fazer uma comparação, pessoal, se a taxa livre de risco hoje, que a gente vê, está ali em 5,75 mais o IPCA, um investimento imobiliário que te entrega 18% vai fazer o sentido, e é por isso que é interessante se expor a esse nicho agora. Então, pessoal, a gente vê que a taxa Selic ela é muito importante para os fundos imobiliários, ela traz uma oscilação para eles, em específico aos fundos de tijolo. A gente não tem que ter medo dela especificamente, a gente tem que entender ela, tá bem? E aí, como a gente observa, o custo de construção subindo, a atividade de construção de lajes corporativas, ao menos ali dando uma reduzida, dando uma segurada. A gente também observa a geração de renda dos imóveis, a gente não tem um medo tão grande assim da Selic. Óbvio, pode variar, pode ser que caia, mas a gente entende que é pouco provável, até porque os fundos já caíram muito, também amassados, e agora a gente começa a ver fim dos descontos, fim das carências. Então, os imóveis estão com uma perspectiva de aumentar dividendo e não de diminuir. Então, não faz sentido que só por conta da taxa livre de risco, né, da taxa dos ativos livres de risco, eles estarem aumentando, a gente vai ter o tijolo em si ali se desvalorizando. Felipe, mas os fundos de papel? Eu ouvi dizer que eles estão se dando bem nesse momento. E você ouviu certo, realmente os FIIs de papel eles estão tendo um bom desempenho, porque a inflação está alta, a taxa de juros também está subindo, e aí você começa a ver os fundos pagarem dividendos mais gordos. Então, de novo, a gente vê aí nesse caso uma correlação positiva. Quando a taxa de juros sobe, a inflação sobe, os fundos de papel têm uma boa performance. Então, a gente tem que pensar de novo numa montagem de portfólio e uma carteira que equilibre, que faça sentido como um todo. Nada te impede que você tenha um pouco de papel e também um pouco de tijolo. Se tiver alguma dúvida, não entendeu algum ponto, faz o comentário que eu vou vir aqui responder para você. Então a Selic, ela importa até certo ponto, a gente tem outras variáveis, tem fundos que se beneficiam da Selic alta, tem fundo que vai ficar mais descontado por causa da Selic alta, do custo de reposição. A gente tem que entender a geração de renda dos imóveis, capacidade de ficar pagando dividendo aí, de colocar dinheiro no seu bolso, no meu bolso, no bolso de todos nós aqui, conforme ele vai fazendo novas locações, conforme ele consiga fazer renegociações de contrato em andamento, as renovações. Então, a gente tem que entender o contexto como um todo e não só falar assim, se ele que está subindo, os FIIs vão cair. O cenário macro, o grosso, a grosso modo, isso acaba sendo uma verdade. Mas quando a gente esmiuça esse racional, como eu fiz aqui com vocês, a gente consegue entender melhor qual que é o contexto dessa situação e extrair valor dela. O grande foco é você montar uma carteira que ela vá bem em todos os cenários. E você não precisa acertar o cenário macro, do tipo, a Selic está subindo, eu só vou comprar papel e vou vender tudo tijolo. Não, você pode ter papel e tijolo na carteira. A gente não sabe também quando que essa inflação vai arrefecer. Se está recebendo um dividendo gordo do papel, você pode usar para comprar FIIs de tijolo, tá bom? Então é isso, pessoal. Tchau! Tá aí um vídeo aí para vocês terem opções. Eu vou passar um outro aí na sequência para depois voltar e falar desses dois. Por favor, diretor. Talvez você saiba que existem dois grandes grupos de investimento no Brasil. A renda fixa de um lado e a renda variável do outro. E muitas pessoas acham que sabem a diferença entre esses dois grupos, mas na verdade não sabem muito bem não. Quer ver só como as pessoas não sabem as diferenças? Eu vou até as ruas de São Paulo, conversar com algumas pessoas e ouvir delas qual que é a diferença entre renda fixa e renda variável. Você já ouviu falar da diferença entre renda fixa e renda variável? Não. Não? Nem ideia? Não. Nem ideia? Não. Já ouviu falar nisso ou não? Também não. Também não? Não. Eu ouço na CBN algumas coisas aqui, mas... Aquele senhorzinho falando, né? Senhorzinho. Fico boiando
E assim, nunca procurei saber, né? E ele nunca te explicou o que é renda fixa e variável? Não, eu nunca procurei saber, não. Não. A fixa é aquela que você aplica, eu acho que é assim, né? Tem um prazo para você aplicar e não poder mexer. A variável, acho que é aquela que você mexe a qualquer momento, é assim? A variável talvez renda menos, seria isso? E a renda fixa mais? É. Renda variável, ela oscila, e a fixa é pré-determinado. Renda fixa é você guardar todo mês uma quantia certa, não é isso? E a variável é guardar quanto dá, quanto sobra, é isso? Renda fixa é o salário que nós ganhamos. Seria isso? E renda variável? Não sei. Como você viu, as pessoas não conhecem as diferenças entre renda fixa e renda variável. Mas isso é muito importante, porque tem tudo a ver com o investimento que você escolhe, com os riscos e com o seu comportamento, com os seus interesses na hora de aplicar o dinheiro. Então, para explicar a diferença entre esses dois grupos de investimento, eu vou conversar com a pessoa que mais entende sobre isso no Brasil, que é o professor Arthur Vieira de Moraes, da B3 Educação, e ele vai dar aquela explicação arrasadora de sempre. Vamos lá. Quer dizer, antes de subir na B3 e conversar com o professor Arthur, não esquece de curtir esse vídeo, clicar no botão para se inscrever e ativar as notificações para receber os novos vídeos e compartilhar com as pessoas que você conhece, para elas também entenderem de uma vez por todas a diferença entre renda fixa e renda variável. Professor Arthur, mais uma vez um grande prazer conversar sobre investimento e receber suas explicações. Prazer é meu. A gente está hoje na B3, começando então pelo aparentemente mais simples, renda fixa. Que a gente pode explicar um pouquinho como é e como funciona? E como o próprio conceito diz, o que é fixo é a renda, não preço. Preço sempre oscila, sempre. Tanto faz um ativo de renda fixa ou de renda variável, os preços oscilam. O que é fixo na renda fixa é a renda, e o que varia na renda variável é a renda. Então é aí que a gente tem que pôr o olhar, porque é aí que está a diferença. Preço sempre muda. Na renda fixa, a renda é sempre igual. Por quê? Um investimento de renda fixa é um empréstimo que eu faço para alguém. Para um banco, para uma empresa, é sempre um empréstimo. Ou para o governo, no caso do Tesouro Direto. A renda, você está chamando de rendimento? O que é renda para as pessoas entenderem? É a rentabilidade, é o rendimento que você vai receber. A remuneração que eu vou receber por ter te emprestado um dinheiro. Então, na renda fixa, eu sempre emprestei dinheiro para alguém. Essa remuneração, ela não muda. Agora, esses preços, eles vão mudar. Mudam o tempo todo. Porque a taxa de juro no mercado, se eu precisar sair de um investimento de renda fixa antes do prazo, eu saio ao preço que ele tiver no mercado. E esse preço ele vai oscilar sempre, de acordo com a oscilação da taxa de juros. Entendido então sobre renda fixa, ótima explicação. E aí a renda variável? O que a gente pode falar um pouco sobre essa renda, de novo, né? A remuneração. Agora variável, como que funciona? Então vou dar um exemplo com as ações. Eu falei na renda fixa que quando eu faço uma aplicação em renda fixa, eu emprestei dinheiro para alguém. Na renda variável eu não empresto dinheiro para ninguém. Eu me torno sócio ou participante de um negócio. Ninguém me deve nada. O que me deve? Uma parte do lucro daquela empresa ou daquele negócio que eu me tornei sócio ou participante. Da onde vem a renda do investimento em ações? A mais comum de entender, a mais conhecida é o dividendo. E o dividendo é uma participação no lucro da empresa. Então, quanto maior for o lucro, maior vai ser o dividendo. Quanto menor for o lucro, menor vai ser o dividendo. Então, entendendo que a renda da renda variável é uma participação do lucro e o lucro quase nunca é igual, se o lucro varia, a renda que também deriva do lucro também varia. E ela vai ser maior quando o lucro for maior, vai ser menor quando o lucro for menor. E se não tiver lucro, não tem renda. Entendidos esses conceitos, as diferenças entre renda fixa e renda variável, a gente sempre gosta de trazer para o mundo concreto. Então, qual que é o melhor e como encontrar esses investimentos? A gente mostra os dois tipos pelo IUB. Qual que é a diferença nesse caso concreto para fazer o investimento? Essa pergunta, qual o melhor investimento, acho que você deve receber todo dia. Todo dia, muitas vezes por dia. E a resposta é sempre a mesma, não existe o melhor investimento. Existe o melhor portfólio de investimentos para o meu perfil de investidor. Quem tem tempo deveria ter um pouquinho de renda variável. Por quê? Para se expor àquela oportunidade de ter uma renda que cresce. O quanto eu vou ter, aí vai de acordo com a minha tolerância para risco.
Mas não é assim, só renda fixa ou renda variável. É um portfólio. Se eu sou pouco tolerante a risco, eu ponho um pouquinho de renda variável. 3, 5%. Se eu aceito um pouco mais de risco e eu tenho perfil para isso, eu sou jovem, eu não tenho filhos e tal, eu posso ter 10, 15, 20% de renda variável. Então o melhor não é este ou aquele investimento, e sim o meu portfólio de investimentos. E aí, para concretizar esses investimentos, eu quero investir em renda fixa, como eu faço, e quero investir em renda variável, como eu faço? Aonde eu encontro produtos de renda fixa? Os mais comuns, Tesouro Direto, eu encontro via corretora de valores, pode ser uma corretora independente ou corretora do meu banco. Produtos bancários, CDB, LCI, LCA, eu encontro no meu banco ou nas corretoras. E as debêntures, os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs ou os CRAs, que eu vou encontrar via corretoras de valores. Esses produtos de renda fixa têm uma grande gama deles. E os produtos de renda variável, ações, cotas de fundos de investimento imobiliário, cotas de fundos de investimento em participação. Vou encontrar sempre numa corretora de valores. A corretora intermedia as operações. Quem registra os negócios, quem faz a custódia, quem faz a guarda disso tudo, e muitas vezes quem garante que o negócio vai ser mesmo honrado é a B3. A gente mostra os investimentos de renda fixa e de renda variável pelo IAB, a gente vai deixar um link para vocês encontrarem. Obrigado mais uma vez pelas explicações. É um conteúdo muito importante para as pessoas entenderem a diferença entre renda fixa e renda variável. E tenho certeza que ninguém nunca viu uma explicação tão didática como essa. Isso. Eu que agradeço, para mim é sempre um prazer ter a oportunidade de falar via IAB em nome da B3 e difundir conhecimento sobre os investimentos. Nós que agradecemos. Muito obrigado, professora. Saí da B3, estou voltando aqui para o escritório e me fala uma coisa, eu disse ou não disse que o professor Arthur ia dar a melhor explicação sobre a diferença entre renda fixa e variável da sua vida? Ele arrasa como sempre. E olha, a importância de saber a diferença entre esses investimentos é saber quais são as características do lugar que você vai aplicar seu dinheiro. Você tem que saber como funciona o investimento, saber quais são os riscos, saber qual que é o seu perfil na hora de aplicar. Agora que você entendeu esse conceito e antes do vídeo acabar, aqui embaixo do vídeo, na descrição, tem um link, e esse link vai te levar para o IAB para você fazer uma busca de investimentos e visualizar os investimentos de renda fixa e renda variável disponíveis no dia de hoje. Então vai lá, clica nesse link para você ver de forma concreta, para você ver no caso concreto quais são os investimentos de renda fixa e renda variável disponíveis. Isso é super importante ver no caso concreto, depois de entender os conceitos. Um abraço e até o próximo vídeo. Então já tivemos duas aulas aí, uma de renda fixa, uma de renda variável. Amanhã, né, a gente vai fazer na próxima aula, que não é amanhã, mas a gente vai fazer um compiladinho de renda fixa e renda variável do que a gente aprendeu aí e quais são os melhores investimentos. Os melhores investimentos dependem muito do perfil do investidor. Vamos lá, então. Eu vou falar agora com vocês qual a diferença entre renda fixa e variável, então é sobre esse vídeo. E aí eu vou pedir para vocês assistirem de novo e fazerem aí uma relação, na verdade fazer uma tabela de renda fixa e renda variável e colocar aqui pelo menos 5 diferenças que vocês aí acham. 5 diferenças de uma renda fixa e uma renda variável. E se possível aí, o seu perfil. Qual que é o meu perfil, né? Seu perfil aí, qual que é? Seu perfil aí de investidor de renda fixa ou de renda variável? Qual é o seu perfil? E por hoje eu fico por aqui. Não esqueçam de avaliar a nossa aula. Muito obrigada, até a próxima.